Diversa já está de volta, agora são 10 horas e 43 minutos e já estamos também com ele, nosso craque Gabriel Luterbach, que é o dono aí da bola, o dono da nossa resenha esportiva. Bom dia, Gabriel, seja muito bem-vindo. Bom dia, Roberto, bom dia, pessoal de casa. Pois é, Roberto, vamos falar aí do fim de semana que foi bastante agitado. Teve jogo do Fluminense contra o Corinthians, teve jogo também do Flamengo, teve jogo do Galo, mas ontem teve jogo do América Mineiro e o América Mineiro venceu por 1-0, gol do Henrique Almeida. A gente separou aí os melhores momentos desse jogo. E, Roberto, esse jogo foi um pouco curioso, porque o Pedro Raul, ele é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, é o camisa 9 do Goiás. Ele tentou 8 vezes fazer o gol, ele teve 8 finalizações, mas não conseguiu. Fazedor de gols do jeito que ele é, todo mundo ficou observando. O Henrique Almeida começou no banco de reservas, o Wellington Paulista era o titular, no primeiro chute dele fez o gol. Então o Henrique Almeida, aí, centroavante, reserva do América Mineiro, entrou no lugar do Wellington Paulista e só precisou de um lance para poder fazer o gol que colocou o América Mineiro na vantagem e ficou assim um placar. O América Mineiro venceu por 1-0. E, Roberto, esse jogo também foi muito importante, porque esses dois times estavam ali próximo... A América estava difícil, Exatamente. Né? Os dois times estavam ali próximo da degola, próximo do Z4. Com esse gol do América Mineiro, o América Mineiro subiu um pouquinho na tabela e empurrou o Goiás para o rebaixamento. Então, esse jogo super importante. Na linguagem do futebol, a gente fala que é o jogo de 6 pontos. Todo jogo vale 3 pontos. Mas 6 pontos, porque além de você fazer 3 pontos, você não deixa que o rival faça 3 pontos. Então, nessa linguagem aí, foi um jogo muito importante, jogo de 6 pontos, que o América Mineiro saiu com a vitória por 1-0, sem muitas emoções. O Henrique Almeida fez o gol ali e ficou por isso só. Vamos continuar falando, Roberto, agora dos jogos do fim de semana, porque fim de semana aí sim teve bastante emoção. O Fluminense venceu por 4-0, a gente também separou uma arte aí, 4-0 contra o Corinthians com time modificado, porque amanhã tem Libertadores, que é o que o Corinthians está prezando. Então amanhã Corinthians contra a Boca Juniors na Bombonera. O Corinthians jogou com um time totalmente reserva e o Fluminense soube aproveitar dessa superioridade. Também teve jogo do Galo, que venceu no mesmo horário por 2-1 contra o Juventude, a gente está vendo aí, e o Flamengo, que venceu por 2-1 contra o Santos. Vamos por parte então, Roberto. Vamos começar falando sobre o Flamengo e Santos. Ficou marcado pelo gol do Gabigol. O Gabigol, que era centroavante do Santos, muito reconhecimento ali com o Santos, foi bastante vaiado. Teve uma curiosidade nesse jogo, Roberto, que tinha um torcedor ali que estava vaiando o Gabigol, estava xingando, chamando ele de todos os nomes que a gente não pode falar aqui. O Gabigol fez um gol e foi lá apontar pro torcedor. Então teve essa curiosidade aí no jogo. No meio de sei lá quantas mil pessoas, Exatamente. Ele identificou quem era o... E apontou pra ele, olha lá, eu fiz o gol, eu tô aqui, e com certeza o torcedor aí deve ter ficado mais bravo ainda, né? E esse jogo do Flamengo foi bem legal, porque o Flamengo abriu o placar, o Santos empatou. Então logo na sequência o Flamengo deu a resposta e fez mais um gol, que deu mais uma tranquilidade e que fez com que o Flamengo conseguisse sair com a vitória. O jogo do Atlético Mineiro contra o Juventude teve gol do Hulk, sim. Hulk, como sempre, fazendo gol. Tava precisando, né? Tava precisando fazer um gol. Hulk já tinha perdido o pênalti Exatamente. Em jogos anteriores. E o Sacha também fez o gol. Então esses dois artilheiros aí do Galo fizeram gols, que foi bem importante. O Atlético Mineiro fez 2-0, depois o Juventude reduziu o placar, fez um gol. E agora sim, falando sobre Fluminense e Corinthians, o maior resultado aí da rodada. Que massacre, hein? Que massacre, o Fluminense jogou mais uma vez muito bem. Germancano fez 2 gols. Com esses 2 gols, Roberto e pessoal de casa, ele se tornou o maior artilheiro do Brasil. Então ele já é o maior artilheiro do Brasil e também, por consequência, claro, o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então o Germancano, que está muito bem, se encontrou aí no Fluminense, fez 2 gols. O outro gol foi do Fred, Roberto, e foi muito emocionante. A gente até separou uma imagem aqui do Fred, porque o Fred vai se despedir do Fluminense no fim de semana, no jogo contra o Ceará. E olha aí, a gente está mostrando imagens que quando ele estava no banco, o Fluminense estava ganhando já por 3-0, ele estava comandando os jogadores, a torcida, pelo banco de reserva, ali no aquecimento. Quando Fernando, é de arrepiar, não é de mesmo, arrepiar. Gabriel? Fernando Diniz chamou o Fred, ele saiu correndo para poder atender o pedido ali do Diniz. Então o Fred saiu correndo e nos 90 minutos e 9 minutos, olha ali, Roberto, 90 minutos e 9 segundos, desculpa, camisa 9, Frederico fez o gol e saiu emocionado, ele saiu chorando, que pode ser o último gol dele. E falar sobre a importância do Fred no Fluminense não é novidade, né? O Fred que... Ele tá há quantos anos no Fluminense? Já tem muito tempo, Ele chegou né? no Fluminense em 2009, ele saiu em 2016, Nossa. voltou durante a pandemia. Então o Fred, que é para muitos o maior ídolo do Fluminense, da minha geração de 2000 para cá, para frente,
é com certeza o maior ídolo do Fluminense, o maior ídolo do século. Ele que foi campeão 2 vezes brasileiro, participou da campanha épica de 2009, também foi campeão da Primeira Liga, campeão carioca. Então o Fred que tem muita história e ficou muito legal porque foi 90 minutos e 9 segundos, camisa 9, e a despedida dele vai ser no dia 9. Então parece que esse roteiro aí tá escrito. Se não fosse... Já sei o número que eu vou jogar na Mega Sena, Exatamente. Gabriel. Já tava aqui na minha fezinha, já vou incluir o número 9, porque que coincidência bonita, né? Uma coincidência bonita. E outra coisa que foi muito bonita, Roberto, foi todos os jogadores comemorando com o Fred. Outra coisa que também foi bonita foi o pessoal no estádio. Você viu todo mundo chorando. A entrevista depois do jogo, eles chorando, os torcedores também. Então foi bem legal. E no fim de semana tem mais, né? No sábado, que aí vai encerrar esse ciclo dele com a camisa do Fluminense e também no futebol, vai pendurar as chuteiras. É isso aí, essa semana aí começa a despedida do Fred e começou muito bem com ele fazendo aí esse gol mitológico, né, cheio aí do número 9, assim como é o número da camisa que ele carrega. E realmente Fred é um grande ícone pro futebol brasileiro e claro, pro Fluminense, então assim, vai ser muito emocionante. Acho que os tricolores aí devem estar ansiosos para esse último jogo, desse que é um grande jogador e que marcou a história, né? Exatamente. Vamos continuar falando, porque hoje também tem jogo do Bragantino contra o Botafogo, o jogo às 8 horas da noite, então para poder fechar essa rodada aí do Campeonato Brasileiro. Vamos mostrar agora como é que ficou essa classificação então, Roberto. A gente falou que o América Mineiro ganhou, que foi muito importante. A gente falou da vitória do Fluminense, a vitória do Flamengo, a vitória do Galo também. Palmeiras então, é óbvio, né? Ninguém tira. Mas o Palmeiras nessa rodada perdeu, mas ainda ele tem uma gordura aí, agora uma gordura de 2 pontos só. Então, o Palmeiras tem 29 pontos, o Atlético Paranaense está em segundo com 27, que foi quem venceu o Palmeiras dentro de casa, mas o Palmeiras estava preocupado também com a Libertadores. O Atlético Mineiro, com essa vitória, foi muito importante, chegou aos 27 pontos, já está em terceiro lugar ali. Se vencer o Palmeiras e o Atlético Paranaense não pontuarem, o Atlético Mineiro pode virar o líder do campeonato na próxima rodada. O Corinthians aí que também está muito bem, mas que jogou com o time reserva, está em quarto lugar. O Fluminense pulou para sexta, a gente vê também o Flamengo subindo aí na tabela. E na zona do rebaixamento a gente vê o Goiás, Cuiabá, Juventude e Fortaleza ainda lá embaixo. E olha como que foi realmente importante para o América, né, Gabriel? Assim, a gente tá vendo que ali no final tá tudo bem encaixadinho, mas... Do Santos pro Goiás, são 3 pontos de diferença. Então, mentira, 2 pontos de diferença. Exatamente, do meio da tabela pro final tá todo mundo aí capengando, então, tem que ficar de olho nesses jogos, né? Então ganhar, Roberto, ainda mais de alguém que tá ali pra baixo, nessa briga com você, é super importante. Então aí o motivo da gente falar o jogo de 6 pontos. Ontem também teve jogo da Série B e teve jogo do Vasco. O Vasco também que encheu o Maracanã, tinha mais de 60 mil torcedores, mas que esses torcedores tiveram um balde de água fria aí na tarde que estava muito bonita no Rio de Janeiro, uma tarde de sol, mas que o Vasco não conseguiu sair com a vitória. A gente está vendo aí alguns lances do jogo. Foi um jogo bastante brigado, Roberta, e um jogo que o Vasco não tinha muita inspiração. A gente viu que o goleiro, nos melhores momentos a gente vai ver que não teve nenhuma defesa assim gritante, não teve nenhum momento muito decisivo da partida. O Maílson foi pouco exigido, essa daí foi uma defesa que ele teve. Assim como o Thiago Rodrigues, o Batman também foi pouco exigido. Então a gente pode falar que é um jogo que o Vasco não estava muito inspirado. Por outro lado, o Sport estava com a defesa muito sólida, tanto que o goleiro, como a gente falou, não foi quase nada... Não participou do jogo, né? Ficou lá de camarote no jogo, melhor lugar para poder assistir o jogo. E assim também foi o goleiro do Vasco. O segundo tempo, mesmo com as substituições, também não mudou muito e esse jogo ficou marcado por 2 destaques. Primeiro, o Vasco é o segundo colocado, Roberto. Mesmo assim, os jogadores saíram vaiados, os torcedores vaiaram os jogadores. E pior, o técnico Maurício Souza, que substituiu o Zé Ricardo, depois teve o assistente, saiu hostilizado, saiu muito xingado. O Maurício Souza, que desde que chegou, o Vasco caiu um pouquinho de rendimento, é verdade. O Vasco poderia talvez seguir com o assistente, já que estava indo muito bem, mas optou pelo Maurício Souza. E os torcedores ficaram com raiva porque o Maurício Souza ainda não tem experiência em times grandes. O Maurício Souza era assistente técnico do Flamengo e foi chamado para poder ser treinador do Vasco. Então, mas o que você acha disso? Dá um pouco mais de tempo? Tem que dar sequência para ele, é muito pouco ainda. Não tem como treinar muito. A gente fala que é viagem para cá, viagem para lá. Então o Maurício Souza não teve muito tempo para treinar. E é dar sequência, né? Para poder aí sim ter uma avaliação do trabalho dele. Sim, e o Vasco mesmo com esse empate, a derrota, né, do último jogo, ele continua muito bem, tá em segundo. Então, assim, calma, não é hora para desespero, né? Exatamente. Outra polêmica também do jogo foi por conta do estádio, o Fluminense e o Flamengo, que são os sócios, né,
do estádio, não queriam alugar o estádio para o Vasco entrou com uma justiça, ganhou uma liminar e conseguiu jogar no Maracanã. Então ficou uma provocação que síndico não é dono, os torcedores do Vasco falando que síndico não é dono. E realmente o Maracanã é dos 4 times, né? Com certeza. Todos têm o direito de jogar no Maracanã. O gramado, que é a alegação do Fluminense e do Vasco, principalmente, está muito prejudicado. O gramado do Maracanã que é muito difícil de ajeitar, né, Roberto? Toda hora a gente está falando do gramado do Maracanã, mas são muitos jogos, né? São 3 times jogando, ainda tem o Botafogo de vez em quando joga ali. Então é um estádio, um gramado muito prejudicado e que no inverno estavam plantando ainda a grama do inverno, então estava cheio de areia, então eles alegaram isso. Outra polêmica também é que os 2 times não deixaram o Vasco jogar com a tradicional faixa. Inclusão, respeito, me fugiu a outra palavra. O Vasco deu uma ajudinha, colocou na barra de propaganda ali atrás e ficou tudo certo, né? Então foi uma outra polêmica aí. Outro jogo também, Roberto, da rodada, pessoal de casa, foi o Ponte Preta e Tombense, que também ficou no 0-0. Então a Série B, no domingo, não estava inspirada, não teve gol. A gente também separou alguns melhores momentos aqui do jogo, que foi um pouquinho da tônica também do jogo do Vasco. Foi um jogo sem muito brilhantismo, o Tombense, que chegou a 8 jogos sem perder, e a Ponte Preta chegou a 3 jogos sem perder. Mas são 3 empates consecutivos dos times. Então o que você pode falar assim? Estou 3 jogos sem perder, mas também não ganhou. Empate é aquele negócio sem graça, né? Assim, ele Exatamente. É importante porque é isso, né? Óbvio que entre derrotas e empate a gente vai sempre priorizar o empate, mas que... Ai, gente, a gente precisa de uma vitória. Ver gol, né? O futebol, a gente quer ver gol, que é o não fica 90 jogo, minutos, né, em frente à tela, ou então nos jogadores lutando e não consegue fazer um gol. É o êxtase do jogo, né? O clímax do jogo é quando a torcida comemora, então quando não tem gol, a gente não gosta tanto, né? Fica sem graça. Mas esse jogo foi um pouquinho diferente do Vasco, Roberto, porque a Ponte Preta jogou muito melhor. A gente vê os melhores momentos que só deu a macaca, que é o símbolo da Ponte Preta, mas não conseguiu sair com a vitória. Então, 8 jogos sem perder para a Tombense e a Ponte Preta aí 3 jogos com empate consecutivo, que está brigando lá embaixo. Vamos confirmar como é que está a classificação da Série B para mostrar que esse empate para a Ponte Preta, sobretudo, não foi muito bom, porque ele está lá embaixo. O Tombense continua ali no 7º, próximo ali do G4, então é um pouco mais tranquilo, mas a Ponte Preta está ali em 18º lugar, precisa pontuar para poder continuar na Série B. E a gente vai ver aí o Cruzeiro nadando de braçadas, né? Uma gordura muito grande para o Vasco aí. Tem um jogo a menos ainda, então pode ficar uma diferença de 9 pontos. Então o Cruzeiro que está voando, está sobressaindo muito na Série B, seguido pelo Vasco, Bahia e o Grêmio. Então esses são os 4 times que no momento vão subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu acho que assim, é difícil a gente falar de certeza, mas vamos combinar aqui que é quase certeza que o Cruzeiro vai ganhar essa Série B esse ano, porque realmente está com uma campanha muito boa, a gente está vendo ali, né, 82%, então realmente está fazendo a diferença. E é difícil, porque tem esses outros times que são de Série A, Vasco, Grêmio. Então eu acho que o que vai ficar na luta mesmo é quem vai ser esse 4º, né? Assim, exatamente. Claro que eu torço pro Tombense, que é aqui pertinho da gente, torcendo, ia exatamente. Ser espetacular, né? Já pensou? Exatamente. Então e, vamos Roberto, ver. O 4º colocado, mais ou menos, tem uma média de 50 a 60 pontos. O Cruzeiro com 15 pontos, vamos dizer que faltam 20 pontinhos pro Cruzeiro garantindo a Série A. Então tá muito próximo, né? 20 pontos aí, são 7 jogos mais ou menos, e ainda tem um turno todo pela frente. Então a gente pode falar que o Cruzeiro tá encaminhado, pelo menos, para poder subir para a Série A. E que é o lugar dele, né? Exatamente. Vamos combinar. Olha, gostei do final de semana, eu acho que teve bom, muita gente aí saiu feliz, né? Eu tô feliz, você tá feliz, é isso que importa. E quinta-feira, então, você volta com mais informações, porque o mundo dos esportes, principalmente quando a gente está falando aqui de futebol, que tem Libertadores, Sul-Americana, Campeonato, Série A, Série Copa B. do Brasil. Exatamente. Fim de semana é Libertadores e Sul-Americana. Então, o torneio aí principal dos times brasileiros, né? E sul-americanos. E aí começa também a despedida do Fred, que é a semana dele, né? Gabriel, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Foi um prazer te receber nessa segunda-feira. E quinta-feira, então, você volta aí trazendo mais destaques pra gente, tá bem? Obrigado. E daqui a pouquinho a gente vai conferir a continuação do Bora Hangar. Chefe Arthur Veloso continua com a segunda sem carne, então não dá para perder, né? Começam hoje as inscrições para o Bem Casados, o casamento comunitário.
Quem tiver interesse tem até o dia 6 de julho para se inscrever presencialmente na Casa da Mulher, localizada na Avenida Garibaldi Campinhos, 169, no bairro Vitorino Braga, de 8 às 11h30 e de 2 às 4 da tarde. Um edital com os documentos necessários vai ser entregue no ato da inscrição. São 172 vagas com um excedente extra de 36 casais. O casamento vai acontecer no estádio Radialista Mário Helênio.